Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, amigos! Mais uma vez estamos por aqui com o nosso podcast Papo Saudável, no oferecimento da Dental Clínica. Sejam todos muito bem-vindos aqui a este programa que tem o objetivo, na realidade, de levar até você informações sobre a odontologia e trazer, na verdade, essas informações através dele, que é, sem sombra de dúvida, um dos melhores de todo o norte e nordeste desse Brasilzão afora. Vamos para mais um programa hoje, doutor? Seja bem-vindo. Vamos embora, Adailton. Olá, pessoal do Vale do Açu e do Mundo, através do nosso podcast, né? Podcast Papo Saudável no YouTube. Muito prazer estar aqui de novo para mais uma conversa animada que nós temos aqui, né, Adailton? Verdade, que aí a gente conversa de tudo, né? De vez em quando entra alguns assuntos. Por exemplo, tem caneca nova do Papo Saudável, né? Eu tava nos outros programas que eu vi, não tinha. Hoje apareceu aqui uma caneca, né? Uma caneca nova do Papo Saudável. Bacana, muito bom isso aí. Isso mesmo. Isso quer dizer, são algumas inovações. Não tem inovações só na odontologia, não. Aqui no Papo Saudável também tem, né? Isso mesmo. E assim, como a gente sempre disse, a nossa conversa é realmente descontraída. Não tenha dúvidas. Doutor, durante essa semana, a gente ficou lá na rádio pedindo para que algumas pessoas nos enviassem algumas perguntas, para que a gente pudesse também tirar algumas dúvidas de algumas pessoas, né, que nos acompanham. Sim. E chegaram várias perguntas. Claro que a gente não vai ter tempo, né, de responder a todas elas, mas vamos tentar aqui na medida do possível ir respondendo as perguntas que nos foram enviadas. Tranquilo? Pois não, claro. Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá. Então a gente começa pela de Dona Lúcia. Dona Lúcia, ela mora lá na Lagoa do Ferreiro. Aí ela mandou aqui a seguinte pergunta. Ela disse o seguinte: ela disse que apesar de cuidar dos dentes, de escovar direitinho, e ela disse que os dentes dela estão ficando meio escuros. Tá. O que pode ser isso? O que está causando? Já que ela tem os cuidados necessários, segundo ela, né? Antes disso, eu só queria fazer um comentário. Dizer que eu estou completamente à disposição para qualquer grupo, ou seja aqui ou nas cidades próximas, que queiram. Eu tenho uma vontade de fazer melhorar o nosso vale, né? Então, assim, palestras sobre prevenção, elas são muito úteis. Se alguém quiser que eu vá fazer uma palestra numa comunidade de bairros, ou numa associação que seja, me chama. Não vou te cobrar nada por isso, lógico que não. Isso é totalmente gratuito. A vontade é, na verdade, que a coisa funcione, para que a população possa melhorar a qualidade de vida, não é verdade? Isso. Muito bem. Sobre escurecimento, é interessante porque é legal até a gente falar um pouco sobre, por exemplo, a prevenção. Existem algumas coisas, Adailton, que inclusive podem ser feitas em casa, como a evidenciação de placa, que a gente já faz há 33 anos na Dental Clínica, que é usar um líquido que você passa nos dentes e ele vai mostrar onde é que você está escovando bem ou não. Onde você não está escovando bem, ele vai ficar pintado. Eu brinco dizendo que é a hora da verdade, né? Sim. Junto com isso, a gente tem uma outra coisa. Para que aconteça uma cárie ou para que aconteça gengiva inflamada, que sangra quando você escova, que pode ser chamada de gengivite e que pode gerar uma periodontite, a famosa piorreia, para que aconteça essas coisas, tem que haver um conjunto de situações. Se não tiver esse conjunto, não vai funcionar. Por exemplo, para que você tenha cárie, você precisa ter dente, claro, não existe cárie na gengiva, é só no dente. Tem que ter dente, tem que ter bactérias, e isso a gente tem centenas de tipos de bactérias na boca. Tem que ter açúcar, e esse açúcar não é só um chocolate, um chiclete, pode ser de um macarrão, de um arroz, de um pão, de uma pizza que você comeu, de um refrigerante, de um cafezinho, qualquer coisa dessas aí pode ter açúcar que vai provocar cárie. E tempo. Se eu tirar qualquer uma dessas 4 coisas, eu não vou ter cárie. Para que tenha gengivite, eu preciso de bactérias, que a gente já viu que tem. Preciso do açúcar, porque elas vão sobreviver e fermentar a partir dali. Preciso também de tempo. Lógico que não vai ser dente, vai ser na gengiva. Nesses 2 casos especificamente, vamos lá. Se quando eu termino de comer, eu acabei de alimentar as bactérias e imediatamente, ou seja, nos 5 a 10 primeiros minutos, eu escovo, eu removo aquilo mecanicamente, né? Como um chão que está sujo, você vai limpar com a vassoura, eu acabei com aquela sequência de 4 coisas. Eu estou tirando o açúcar e estou tirando também as bactérias que estavam lá.
E se eu não fizer isso, eu vou passar algum tempo com um ácido muito forte na boca, que é formado pelas bactérias, que vai destruir o dente ou inflamar a gengiva. Então, aí a gente já tem uma outra informação, que é assim: quando você come e você come açúcar, que seja ele que for, de bolacha, e eu vou falar aqui de bolacha porque são os piores, aqueles que ficam grudados no dente, tudo aquilo que dá vontade de passar o dedo para tirar, ele é muito ruim. Então, esse açúcar que ficou lá, ele vai produzir ácido, quer dizer, não o açúcar, mas as bactérias vão produzir ácido a partir daquele açúcar, por mais ou menos 1 hora. 45 minutos a 1 hora. E depois a saliva consegue compensar. Agora imagine que você comeu agora, depois você comeu daqui a 1 hora, você comeu daqui a 2 horas, você comeu daqui a 3 horas, um lanchinho qualquer que seja. Você vai manter sempre tua boca cheia de ácido. Então as cáries vão destruir muito facilmente. E se for o caso da gengiva, a gengiva vai inflamar muito facilmente também. Sim. Então o ideal para a boca é que você não coma tantas vezes. E aí eu poderia até comprar uma briga, mas não vou, porque eles estão certos, com os nutricionistas, que dizem que você deve comer até 9 vezes por dia. Eles estão completamente certos, os nutricionistas. Só que eu estou puxando a minha sardinha para a boca. Para a boca isso é horrível. Comer muitas vezes, por favor, limpe. Faça o que os nutricionistas dizem, mas limpe. Porque para nós, o ideal seria que a gente comesse o mínimo possível. Para nós, que eu digo, para a boca, não é para o resto do organismo, tá certo? Então, os suecos, eles fizeram uma coisa que foi meio traduzido para o português como domingo doce. Então você tá, por exemplo, as crianças, como evitar cárie em crianças? Você faz com que elas comam tudo que é porcaria, como diz minha mãe chama de porcaria esses bugigangas, né? Essas coisas assim, tipo... Baganas. Baganas. O pessoal chama, né? Isso, perfeito. E essas baganas aí seriam só liberadas no domingo, nos outros dias não. Então a criança não tomaria refrigerante. Seria uma espécie de Halloween aos domingos. Perfeitamente, né? Somente aos domingos. Quando você faz isso, você reduz drasticamente. Meus 4 sobrinhos hoje são adultos e são alguns até pais. E eles não têm cárie, nem restaurações. E só vieram no meu consultório umas 5 vezes na vida. Então isso é possível? 100% possível. E aí, quando você começa a ter essa alimentação sem uma boa higiene, e se essa alimentação for rica em cromóforos, que são moléculas grandes que pintam os dentes, e essas moléculas vêm de café, de açaí, de tantas outras coisas que tem corante, e se você não está mantendo um bom padrão de escovação, vai ficar manchado. Então os dentes começam a ficar mais escurecidos. E, claro, aí cigarro, que é pior ainda. No cigarro, por favor, vou tentar até evitar, porque cigarro é uma desgraça para tudo. Agora, se ela quiser resolver esse problema do dente escurecido, como é que ela vai fazer? Muito bem. Prevenção, limpar bem. Antes vale a pena ir na clínica, e aí a gente vai lá fazer uma limpeza com um jato de bicarbonato, que tira tudo aquilo. Não é que você vai comprar bicarbonato na farmácia e vai passar no dente, que isso não vai servir. É um jato como quem jateia um lava-jato da vida, né? E aí ele vai tirar todas essas manchas, vai ficar tudo brilhando mais que pão doce. Beleza. E tentar evitar corantes daí pra frente. Se não for possível, vai ter que ficar fazendo limpeza de tempos em tempos. E se o dente já, como diria o Matuto, já entranhou dentro a mancha, a gente vai precisar fazer clareamento. Aí o clareamento tem 2 tipos, que é aquele que você faz tanto em casa, com uma moldeirinha, e nós temos isso na Dental Clínica, como você faz também no consultório, que é o com laser, né? Que é com a substância chamada peróxido de hidrogênio. Ela vai lá e vai remover aquelas moléculas escuras que a gente estava falando agora há pouco. Entende? Muito bem, então Dona Lúcia aí, ó, escutou direitinho, né, Dona Lúcia? Beleza. Mas quando você estava falando na questão de limpeza, né, de cuidados aí com a grande quantidade de bactérias, com o resto de alimento, etc, etc, né? Aí o José mandou a seguinte pergunta, ele quer saber qual a forma correta de utilizar o fio dental. Perfeito. A limpeza nossa, o ideal, Adailton, é passar por aquela evidenciação de placa. Bom, eu recomendaria que fosse a Dental Clínica, porque na Dental Clínica toda limpeza que a gente faz, a gente começa com a evidenciação de placa, que é passar aquela tinta que eu falei agora há pouco, passar aquele corante, onde você não está escovando bem, vai ficar pintado. É muito comum as pessoas chegarem e dizer assim, não, eu uso fio dental, mas eu uso sim, mas quando a gente vai ver, não está usando da forma adequada. A forma adequada não é simplesmente colocar o fio dental entre os dentes e puxar. Você vai ter que entrar entre a gengiva e o dente. Tem uma
tem uma brechinha lá entre a gengiva e o dente de um lado e sempre passando, eu brinco dizendo que é como quem reza terço, que vai passando as continhas, né? Sim. Então você vai pegar um pedaço de fio dental, entrou num determinado lugar, passa para um novo pedaço, para não levar aquele pedaço sujo do fio dental para o outro dente e vai entrar no dente vizinho, entre a gengiva e o dente. E aí você vai puxando e vai limpando. Quando você tem uma coroa, você deve puxar de lado. Mas isso não é bem o caso. Mas essa é uma situação muito interessante, porque a ideia de não usar fio dental, que muita gente não usa, muita gente. Quando você divide o dente, Adailton, ele tem 4 faces nas laterais. Tem a da frente e a de trás. Quando eu digo a da frente, é essa que você vê. A de trás seria a que a língua toca. E tem 2 no meio, entre os dentes. Então, quando você limpa com a escova, você só limpa a de fora e a de dentro, que a gente chama de vestibular e de lingual. As 2 outras, a mesial e a distal, que são essas que ficam no meio, não dá para limpar com escova. Tem que ser com fio dental. Ou seja, se você só usa a escova, você está escovando só a metade dos dentes, a outra metade não. E isso pode gerar periodontite, que é o que o Matuto chama vulgarmente de piorreia, que é quando os dentes ficam moles e caem. Olha só que coisa terrível. Você escova, mas não está escovando muito bem, a gengiva começa a ficar inflamada e a periodontite ela acontece mais em pessoas com mais idade. Então depois dos 30 começa, mas ela começa a tomar força de verdade depois dos 40. Então pessoas que passaram dos 40 ou 50, elas têm uma tendência maior de problema periodontal. Aí a gengiva começa a se afastar, depois dos 40 isso é mais comum. E 50, pior ainda. A gengiva começa a se afastar, ou seja, ela vai descobrindo a raiz do dente e daqui a pouco os dentes podem começar a ficar moles. Aí na sequência seria o quê? Perder o dente e ter que partir para implante, por exemplo, ou usar uma prótese. Então tudo isso pode ser evitado. Mas olha que coisa interessante. O implante, ele seria o que o pessoal chama da terceira dentição, né? Então você botar um dente onde está faltando, beleza, maravilha. É um parafusinho que vai lá e fica muito bom, morde bem e tal. Mas a tal da periodontite, ou piorreia, ela pode acontecer até nos implantes também. Então depende muito dos cuidados. O que quer que você vá fazer na boca, você precisa ter um bom cuidado. Existe um tipo de estrutura de implante, Adailton, por exemplo, para quem é desdentado total. Você perdeu todos os dentes e eu fui lá e coloquei 2 implantes somente 2. E sobre esses implantes eu faço uma barra. A gente chama de barra, é um ferrinho da grossura de um macarrão, sabe, um espaguete? Ele fica lá, aquele ferrinho, e o ferrinho fica na boca, ele não sai mais. Aí a prótese vem e se encaixa nele. Então aquela pessoa que tem a prótese que fica folgada, que fica balançando, tá falando e ela tá caindo, né? Que não tem força para mastigar, que não tem nada, a gente pode fazer esse sistema, se chama sistema barra clipe. E muita gente chega até pensando assim, eu ouço muito no consultório no dia, você tem aquela coisa nova, aquela novidade que é para prender a prótese? Isso é aquela novidade de 25 anos, né? Faz 25 anos que a gente faz isso. Mas talvez pela questão assim de ser novidade hoje, é porque não foi muito falado, né, Giovanni? Não foi muito difundido, né? Tem algumas coisas da odontologia que na realidade, hoje elas tornaram-se muito visíveis, né? Mas elas deixaram de ser também muito divulgadas, né? Na realidade, eu me coloco como culpado por isso, porque se eu faço isso há 25 anos, eu devia ter mostrado mais isso para a população. E aliás, essa questão do podcast Papo Saudável, uma das funções é exatamente essa, poder levar essas informações para as pessoas, né? Então, numa situação como essa, a tal da periimplantite, que seria a periodontite ou a piorreia no implante, também pode acontecer se a pessoa não cuidar. Então eu preciso que as pessoas cuidem, elas precisam cuidar de qualquer jeito. Imagina, numa situação como essa, elas perderam todos os dentes, botei 2 implantes para fazer uma barrinha e segurar uma prótese. Ok, mesmo assim eu preciso que limpe, porque tem 2 implantes ali e a gengiva não pode ficar inflamando, né? É verdade. Olha, pessoal, estamos aqui com o nosso Papo Saudável, conversando com o doutor Giovanni Dantas, tirando algumas dúvidas, né? E o implante sempre presente, né? Sempre não tem presente, jeito, o implante está sempre presente, né? A gente tem, até em outros programas a gente já falou, que o implante assim, você é muito apaixonado por essa questão do implante, né? Você sabe o que é que eu acho? Cortando aqui o seu raciocínio, é algo que veio, né, para realmente ficar, né? Sim. Adailton, eu acho que tem 2 situações que modificaram a odontologia de uma forma radical. Porque se você for analisar, eu me lembro que numa das minhas 3 especializações, eu estava fazendo uma pesquisa
Eu também já publiquei 2 trabalhos em revista internacional. E numa das pesquisas eu estava vendo, eu tive a curiosidade de ver um histórico, e eu descobri que múmias de 5.000 anos lá no Egito usavam pontes fixas do jeito deles, eles amarravam com fio de cobre dentes de crocodilo, pegavam dente de crocodilo, desgastavam, lixavam para dar uma forma parecida com o dente. Você tinha perdido um dente, eu botava ele lá e amarrava com fio de cobre. Isso era uma ponte primitiva, isso está no Museu do Louvre, essa ponte, uma múmia desse tipo, né? Então, fazer uma ponte fixa, fazer um tipo de prótese, tem uma prótese que ficou famosa, eu me lembro disso de um trabalho, quando alguém pegou uma bola, isso lógico mais recentemente, né, foi no século passado, pegou uma bola de bilhar, Sim. E esculpiu uma dentadura. Lógico que não tinha muita forma, não estava muito bonito, mas estava lá. Então essas coisas elas já existem há séculos. Uma ponte fixa de 5.000 anos, você imagina. Prótese, de alguma forma as pessoas tentavam repor dentes perdidos. Mas ninguém nunca conseguiu colocar um pino, um parafuso, um negócio completamente artificial dentro do osso que substituísse a raiz do dente. Então eu acho que o implante ele veio para radicalizar, para mudar a odontologia. Sabe, quando eu me formei há 33 anos, se você dissesse para mim que ia aparecer um parafuso que eu ia botar dentro do osso que ia substituir o implante, eu ia chamar você de louco. Os implantes chegaram no Brasil há uns 28 anos mais ou menos. Eu faço há 25. E por sinal, o primeiro a fazer implantes no Brasil foi o Dr. Wilson Sendic, que foi meu mestre, muito amado, por sinal, um cara fantástico, um dos melhores implantodontistas do planeta, com quem eu aprendi tudo que sei sobre implantes. E você botar esse parafuso parecia uma coisa do outro mundo. E isso chegou. E na hora que a gente começou a fazer isso, eu citei em outro programa, meu pai demorou 2 anos para poder indicar o primeiro paciente para isso. Então isso radicalizou, mudou completamente. E agora eu acho que está chegando um momento em que vem a segunda onda de mudança radical, que é aquela mudança que ninguém esperava. Você imagina você fazer, por exemplo, obturações, onde você pode tirar a cárie do dente sem precisar anestesiar, que é algo chato, desagradável. Eu sei, eu faço isso todo dia, não tem nenhum paciente que diz, que coisa boa, tô adorando anestesia. Ninguém adora anestesia. Imagine fazer sem anestesia, sem aquele motorzinho chato, né, que faz aquele barulhinho chato, e sem dor. E isso já é possível hoje com laser de alta potência. E você fazer facetas ou uma restauração que seja de porcelana da cor do dente, com a dureza do dente, às vezes até mais duro do que o dente, onde você pode morder que preste, ficar um negócio bom, que dura, que é extremamente confortável, numa só sessão, escaneando com câmeras e permitindo que isso tudo possa ser transformado através de uma fresadora, de um computador, uma fresadora, isso digitalmente se transformar numa restauração para o seu dente. E tudo isso que eu estou falando não é só do que eu ouvi falar ou que foi lançado lá nos Estados Unidos, não. Isso é o que tem em Açu, na Dental Clínica, né? Algo que a gente já faz. O Serec, por exemplo, que é esse Carican que faz essas facetas de porcelana, nós já temos há 10 anos. Os implantes fazemos há 25. Essas barras clips que eu estava falando agora há pouco que seguram as próteses, fazemos há 25 anos. O laser está chegando agora. Isso é novidade total. Mas eu acho que isso é a segunda leva da mudança da odontologia. Os nossos antepassados não sonharam com isso. E sonharam de outra forma. Faziam aqueles desenhos animados onde você disparava um laser que fazia um corte, né? Isso. E hoje a gente consegue fazer com esse laser a situação de tirar a cárie do dente e fazer a coisa funcionar. Uma coisa simples, vou fazer uma obturação. Quero fazer uma obturação sem dor. Beleza, é possível. Olha, tudo isso você encontra aqui na Dental Clínica, ou lá na Dental Clínica. Pra a gente, na realidade é bom que a gente diga, né? Se os programas são gravados na Dental Clínica, sim, por isso eu disse aqui, isso, né? Mas você que está nos ouvindo vai ter que ir lá, né? Vai ter que ir lá na Dental Clínica para poder conhecer todas essas coisas. Giovanni, tem uma coisa também que cresceu muito, né? E principalmente entre os jovens, né? Podemos falar, que é a questão do aparelho ortodôntico. Sim. Né? Hoje é muito
raro você não ver um jovem que tem um aparelho. Idosos Sim. não sei, mas também pessoas adultas, né? Sim. Mas a juventude está mais aí na questão do aparelho ortodôntico. Perfeito. O aparelho ortodôntico, por exemplo, ele pode trazer algum problema para quem usa, se não for colocado de forma adequada, se realmente não tiver todo um estudo da arcada dentária, etc. Perfeito. O estudo é feito a partir de uma documentação ortodôntica. A gente faz algumas radiografias que na Dental Clínica nós fazemos isso também, né? A documentação. Em odontologia nós somos completos, né? Nós temos absolutamente tudo. O que você precisa? Quero fazer de porcelana num único dia. Nós temos. Quero usar um laser que não precisa de anestesia nem de broca para fazer a restauração. Nós temos. Quero fazer implante. Nós temos. Temos. Aparelho ortodôntico de todos os tipos, os invisíveis, os não, os de metal, os de porcelana, seja de que for. Os aparelhos ortodônticos, eles têm a função de reposicionar dentes e fazer uma estrutura ficar mais, digamos assim, saudável, seja do ponto de vista de mastigação, como também do ponto de vista estético. Sim. Os aparelhos ortodônticos, antes de mais nada, eles precisam ser bem limpos. Então, a gente já precisou, em algum momento na Dental Clínica, botar aparelho ortodôntico em alguém e ter que tirar depois, porque a pessoa não estava limpando. E estava entupido de cárie a boca, ficando cheio de cárie na boca. Então, não é legal. Eu preciso que a pessoa limpe, ela precisa limpar, senão ela vai ter problemas sérios de cáries. Agora, botar aparelho ortodôntico sem fazer documentação ortodôntica é um risco, porque eu não vou saber as medidas da boca, eu não vou saber para onde é que eu vou empurrar ou puxar um dente. Então, precisa da documentação, não tenho dúvidas disso, tá? Como um todo, não tem tanto mistério. O aparelho ortodôntico hoje é algo já bastante resolvido, bastante simples de se entender. O que a gente precisa entender é que não é só trocar liguinhas, né? Quando você faz um aparelho ortodôntico, não é só você chegar lá e trocar umas liguinhas e ficar por isso mesmo. Não. Tem que ver o quanto foi mexido, o quanto precisa ser mexido ainda, né? Como fazer as forças acontecerem, aquele fio, aquele aramezinho. O ortodontista Érico da nossa clínica, que não me ouça chamar de arame, que ele me mata, né? Mas aquele fio de metal, vou chamar de novo de arame, só para as pessoas entenderem bem, ele precisa ser torcido de uma forma específica e cada sessão ele precisa ver se ele está dentro de um determinado parâmetro que funcione adequadamente. Então precisa de um bom profissional. Na Dental Clínica nós temos uma situação em que certos aparelhos ortodônticos conseguiram ser resolvidos, quer dizer, certas situações de ortodontia foram resolvidas em menos de 6 meses de aparelho ortodôntico. Então a gente não fica tentando meio como que enrolar, não. A gente tenta resolver o mais rápido possível a situação daquele paciente, né? E é interessante também que se procure um profissional completo, né? Sim. Que não seja aquela coisa que você fala de vez em quando, meia boca, né? Sim. Porque aí pode acarretar, ao invés de resolver um problema, criar outro, né? Sim, inclusive o nosso ortodontista, que é o Dr. Érico, ele também tem especialização. Além de ser especialista em ortodontia, ele também é especialista em radiologia. Então ele vai poder pegar aquela documentação ortodôntica com radiografias e tudo mais e poder fazer uma análise muito mais perfeita, porque ele é especialista nisso também. Muito bem. Então, aquilo que a gente diz, existem vários tratamentos dentários e a Dental Clínica tem todos. Inclusive um aparelho que não precisa mais da anestesia, não precisa mais de que mais? Da broca, do motorzinho, não tem dor, quer dizer, não sangra. Quer mais o quê, né? É fantástico. Quer mais o quê, então? É isso mesmo. E aí, chegamos ao final de mais um? Mais um, meu irmão. Mais um, né? Chegamos ao final de mais um programa. Muito bom, um bate-papo bacana. E dessa vez agora a gente falou mais direcionado às pessoas, né? E só falamos de 2 pessoas, né? Pois é, mas a gente traz, no próximo programa, a gente traz mais Deus perguntas. Quiser. É porque assim, a gente faz uma pergunta, mas aí termina que falando muito, a resposta... Não é que fale muito, é que a resposta de um problema que a gente acha que é pequeno, ela é muito ampla, né? Tem vários nuances que devem ser faladas e detalhadas. Um abraço grande, bom demais conversar com você aqui. Meu irmão, muito obrigado a todos. Eu só relembrando que o nosso telefone é o 999-816640, é o WhatsApp, você pode entrar em contato conosco e tirar suas dúvidas. Inclusive fazer perguntas por lá, é totalmente gratuito. Inclusive os nossos orçamentos também são. Então você pode vir à clínica ou pode entrar em contato 999-816640. E todas as entrevistas, elas podem ser revistas, além das 6 rádios que compõem esse conglomerado,
no podcast Papo Saudável. Você entra no YouTube e você coloca lá podcast Papo Saudável. Tem que botar o nome podcast, senão vai para outro tipo de papo saudável, que é um relacionado a alimentos. Aí você vai PODCAST, podcast Papo Saudável, e vai dar conosco. Muito obrigado, Adailton. Um forte abraço em todos da nossa região. Um abraço a você, muito obrigado também, né? E um grande abraço, obrigado a você que está em casa, que está nos acompanhando pelo rádio, você que está no carro agora, está dirigindo, perfeito, mas está ouvindo, acompanhando também. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.